Gravando, senhor presidente. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira. Declaro aberta a sessão do dia 27 de fevereiro de 2025 do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda. Essa aqui é a 5ª Câmara Julgadora, e aqui eu cumprimento os meus colegas, doutora Sulamita, doutor Luiz, cumprimento o doutor Vinícius, que está hoje substituindo o doutor Ramon, cumprimento a representação fiscal, doutora Aline, cumprimento os patronos presentes, cumprimento o nosso suporte Jailson, e vou começar pelo primeiro processo, que é o 5036754, da Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Esse processo, ele tem como patronos aqui presentes a doutora Karina e a doutora Giovana, mas eu estou retirando de pauta, devolvendo para o relator, porque o relator está ausente, portanto, não podemos dar prosseguimento ao processo. Então, agradeço aqui a presença das ilustres patronas. Podem permanecer na sessão, se quiserem, fiquem à vontade, e se quiserem se retirar também, fiquem à vontade. Muito obrigada, doutor Marcos. Muito obrigada. E o próximo processo é o 5036908, Prabar, Comércio de Produtos Industrializados. Também é o mesmo caso, o relator, Dr. Ramon, está ausente, então eu vou retirar esse processo de pauta. Não há nenhum patrono presente na sessão. Aqui eu estou tentando retornar para o relator, mas, diferentemente do outro processo, ele está me dando um probleminha aqui. Deixa eu ver o que ele quer ainda. Tá. Aqui eu não sei, eu tentei devolver para o relator, de todas as formas, eu não consegui. Então, mas eu consegui devolver para a pauta. Então, são coisas... Bom, então vamos para o próximo processo, o 5036685, da Delta Indústria Cerâmica Limitada. O relator é o Dr. Luiz Roberto Guimarães. Então, eu passo a palavra
ao relator. Esse processo já teve sustentação oral. Hoje não temos presente o patrono. Espera aí, deixa eu ver aqui. Esteve? Não, não teve. Não teve. Não teve. Ele foi requerida, mas... Então, doutor Luiz, eu peço para que o senhor registre o voto e também o senhor pode ou mudar o voto já existente ou registrar e pedir preferência. Presidente, acho que eu vou registrar o voto e fazer a preferência, que eu já preparei o voto como preferência. Então, por isso que eu estou falando. Porque daí, como a gente já tinha conversado, né, o senhor registra, pede preferência, e aí eu também vou pedir preferência, e a minha preferência já tem como pré-requisito que o senhor pediu preferência. Sim, sim. Apesar que, se o senhor mudar o relato, porque do jeito que está aqui, o senhor poderia mudar o voto, porque a minha preferência ela simplesmente se baseia no voto, na soma. Mas acho que como está, é o mais rápido de fazer do jeito que a gente falou. Porque na estrutura do meu preferência não tem relatório, né? Não, então, tudo bem. Vamos fazer desse jeito, porque agora também está mais prático, né? Doutor Marco Antônio, eu queria fazer só um comentário. Sim. Com relação ao voto do doutor Luiz. Certo. Eu percebi o seguinte, os itens, as mercadorias com NCM inicial 8447, que tem a denominação inicial máquina, essas mercadorias elas fazem parte do item 4 do AIM, que já foi extinto por pagamento. A consequência disso é que, levando isso em consideração, o item 3, pelo voto do ilustre relator, o item 3 seria integralmente cancelado. Isso seria a consequência de corrigir essa questão. Não sei se é necessário, não é como é a praxe aqui. Eu estou mudando o meu voto em relação ao item 3, porque percebi que alguns itens ali são equipamentos ou parte de equipamentos. Então, eu estou mudando o meu voto. Agora, a relação do item 4 com o item 3, de fato, eu não fiz nenhum exame de valores, porque uma vez que o contribuinte paga, eu nem acesso o item 4 para verificar o eventual ocorrência. Sim. Né? No parágrafo 25, tem do voto do relator, consta a menção a essas mercadorias. Só que houve uma indução ao erro, porque o próprio fiscal, no relatório, ele fala sobre os itens 3 e 4 juntos, né? E cita os últimos, que são máquinas, mas eles estão no item 4, tá? Então, eles não pertencem ao item 3, que ainda está em julgamento. E é justamente o parágrafo 25 do voto do senhor. Interessante observação. E aí eu aproveito e pergunto, que essa também eu não fiz, porque apesar de não ser máquina, eu entendo que a esfera não está abrangido no seu comentário, né, doutor Vinícius? A esfera... Não. Isso, a esfera é do item 3 mesmo, né? Porque até pela Sim, acusação... sim. As únicas mercadorias que estão no item 4, são aquelas que têm a denominação máquina inicial. É o NCM 8447. Isso está no... Está no item 25, né, do voto, né? Que nas folhas 16 do alto, tá. Dos autos, está o demonstrativo 4, relativo ao item 4. Estão lá essas mercadorias com esse NCM. A esfera, estou vendo agora nas folhas 15, elas fazem parte do item 3 mesmo. Se eu colocar, presidente, um parágrafo depois desse item 25, dizendo que
possivelmente isso está incluído no pagamento e determinar que quando for fazer a execução no retorno, que se tiver pago, que seja excluído. Senão vai ter que voltar para a pauta para analisar. Uhum. Talvez o melhor, doutor Luiz, então é voltar para a pauta. Tá. Não, analisa com calma, né? E Porque aí já faz. durante o Porque julgamento, senão atestar o fica. pagamento fica complicado. Eu acho melhor. Tá. Eu acho melhor. Vamos combinar assim. Deixa eu só. Deixa eu só aqui então ver. Eu vou. Eu devolvo para o relator, tá? Perfeito. Que daí você dá uma olhada, porque devolvendo, inclusive, vai voltar da mesma forma que está, né? Uhum. E aí você pode já reformular o voto inicial, né? Então, na preferência eu já coloco essa questão do Não precisa pagamento. nem preferência, já podia já pensar num voto só, entendeu? Ah, tá. Porque daí, Perfeito. como vai ter, que nem você está vendo, agora se você quisesse alterar o voto, você poderia, sem problema. Então, para não ficar um voto com preferência e depois na preferência você falar que não está, você já reformula tudo, vai ficar mais enxuto, Perfeito. tá bom? Fazemos assim. Eu acho que fica mais enxuto. Estou, então, devolvendo para o relator, e aí agradeço ao doutor Vinícius pela importante observação aí. E daí o voto depois, quando eu voltar, fica mais enxuto. Deixa eu ver aqui, então. Próximo processo é o 5011-942, da Malosso Bioenergia. A relatora é a doutora Sulamita, não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra para a relatora. Obrigada, presidente. Esse processo daqui provavelmente vai ter preferência. Acredito que sua, porque é aquelas questões de transferência da modulação da ADC 49. Então, Certo, para dar tempo direitinho, eu vou registrar o voto e vou fazer a leitura dele completo. tá Mas eu bom. estou, só para resumir o ponto de que a gente já tem a discordância aqui da Câmara, é a questão que eu estou excluindo as transferências. Uhum. Está registrado. Perfeito. Então, pode passar a leitura. Tá. Aqui estamos tratando de duas infrações, né, basicamente. A primeira seria de falta de pagamento de imposto, né, pela entrada de cana-de-açúcar em caule no estabelecimento, né, que seria aquela questão daquele regime especial, né, de ofício. E que ele deixou de pagar por seu estabelecimento ali industrial e não foi contestada essa questão. A única questão que o contribuinte trouxe foi de que se tratavam de transferências entre estabelecimentos da mesma empresa. O item 2 também, né, de falta de pagamento do imposto, idêntico, por isso que eu falei que na verdade são duas infrações. E o terceiro item é de crédito indevido, né, por se apropriar diretamente nos registros fiscais dos documentos de entrada de mercadoria, de sua EFD e os créditos relativos à operação de aquisição de mercadorias escrituradas sob CFOPs
1551 e 2551, compra de bem proativo imobilizado. Então, aqui eu vou passar a leitura do voto. O recurso ordinário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Como de praxe, a info em referência foi lavrado nos termos do artigo 142 do CTN, que estabelece a competência da autoridade administrativa para constituir o crédito tributário mediante o lançamento. Conforme relatado a Lures, os itens 1 e 2 do AIN acusam a autuada recorrente de deixar de recolher o ICMS referente à entrada de cana-de-açúcar em seu estabelecimento, CFOPs 1151-1101, entre abril de 2021 e novembro de 2022. Aduz o agente fiscal de rendas autuante que os valores deveriam ter sido pagos via HAR-ICMS até o sexto dia útil do mês subsequente, conforme exigido pelo artigo 345, parágrafo 1º do RICMES, tendo em vista que a recorrente não detinha o regime especial previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo. A recorrente, durante toda a sua defesa, afirma que as operações se referem à entrada de cana-de-açúcar em caule no estabelecimento industrial da recorrente, oriunda de sua própria lavoura canavieira. Devido à identidade de titularidade, não ocorre circulação de mercadoria, afastando, portanto, a incidência do ICMS, conforme jurisprudência consolidada. Antes de adentrar ao mérito da não incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, necessário destacar que parte das operações objeto da autuação não são entre estabelecimentos da mesma titularidade. A exemplo da nota fiscal 434, as folhas 1460 e seguintes, indicadas pela douta representação fiscal em seu parecer. Para esses casos, a recorrente não apresentou argumentação e a exigência está bem fundamentada e comprovada nos termos da legislação vigente. Conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 345 do RICMES, o recolhimento do imposto incidente nas operações de que trata o caput será efetuado por meio de guia de arrecadação estadual, GAR-ICMS, até o sexto dia útil do mês subsequente ao da entrada, no estabelecimento, das matérias-primas e subprodutos indicados no parágrafo 4º, que inclui a cana-de-açúcar. Por sua vez, o legislador paulista atribuiu a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao estabelecimento industrializador de cana-de-açúcar, de acordo com a regra contida no artigo 8º da Lei Estadual 6374 de 89, aqui mencionado. Portanto, necessária a manutenção parcial das exigências contidas nos itens 1 e 2 do AIN relativamente às operações objeto de autuação que não são entre estabelecimentos da mesma titularidade. Quanto às operações objeto de autuação que são da mesma titularidade, isto é, a entrada de cana-de-açúcar em caule proveniente de estabelecimentos da própria recorrente, entendo ser procedentes seus argumentos, pois as operações estão abarcadas pelo julgamento da DC 49, que confirmou a jurisprudência de décadas sobre o tema. Com a devida vênia aos que pensam de maneira diversa, entendo aqui haver um equívoco interpretativo sobre a modulação do tema e que, de fato, não há incidência do imposto nessas transferências em atenção à jurisprudência vigente e corroborada por meio do julgamento da ADC 49. Isso porque a questão principal, como se sabe, já se encontra pacificada há décadas. O ICMS não deve incidir sobre a simples movimentação física de bens, ante a ausência de caráter mercantil e a inexistência de alteração de titularidade da mercadoria nesse cenário. As primeiras decisões do STF sobre o tema remontam à década de 1970. O assunto foi consolidado no enunciado da súmula do STJ, número 166, de 1996, recurso repetitivo 1124, tema 259 da STJ, de 2019. E também no agravo em recurso extraordinário 1255.885, tema 1099, de repercussão geral do STF, de 2020, com eficácia imediata, vinculante e erga omnes, que culminou com o julgamento de mérito da ADC 49 a partir de 2021. Entretanto, entendo, portanto, que não há qualquer obscuridade quanto ao tratamento tributário aplicável aos contribuintes que não recolheram ICMS antes de 2024, com base na jurisprudência consolidada, e que não estamos discutindo essa questão em processo administrativo judicial, uma vez que o assunto se refere a um período posterior à publicação do julgamento de mérito, como é o caso dos autos, referente a 2021 e 2022. Com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar 8796, que considerava como fato gerador de ICMS a saída de mercadorias destinadas a outro estabelecimento da mesma empresa, o STF reconheceu a invalidade dessa norma, com efeitos a partir de 2024. Essa decisão do STF, no entanto, não gerou efeitos retroativos.
A modulação foi estabelecida para evitar impactos indesejáveis sobre as relações tributárias passadas e para garantir um período de transição até que a nova interpretação fosse aplicada de forma definitiva. Importante destacar que o STF fez uma ressalva, estabelecendo que a modulação não afetaria os processos administrativos e judiciais pendente até a data de publicação da ata de julgamento e decisão de mérito em 19/4/2021. O objetivo principal da modulação dos efeitos foi o de preservar a situação fática existente até o momento da decisão, prevenindo abusos e assegurando a continuidade da segurança jurídica. Isso significa que os contribuintes que pagaram ICMS sobre essas operações, sem ter questionado a tributação, não precisariam enfrentar a repetição do indébito, ou seja, não teriam de pagar novamente o imposto caso o recolhimento tivesse sido feito de acordo com a norma que estava em vigor. Além disso, a modulação impede que contribuintes que destacaram o ICMS com base na legislação anterior sejam prejudicados pela glosa de crédito do imposto, protegendo os direitos daqueles que seguiriam a orientação vigente na época. Portanto, a decisão da STF não deve ser interpretada como uma autorização para a cobrança retroativa do ICMS ou para a manutenção de cobranças já realizadas, especialmente com a inclusão de multa e juros. Tal interpretação poderia gerar um efeito prejudicial para os contribuintes que seguiram a jurisprudência do STF e do STJ consolidada em precedentes, como a súmula 166 do STJ. E o tema 1099 do STF, que demonstram claramente que não há espaço para reinterpretação retroativa da matéria, cujo mérito já era considerado na praxe jurídica com efeitos vinculantes e erga omnes. Dessa forma, a modulação dos efeitos do STF visa apenas ajustar a aplicação da regra a partir de 2024, respeitando o princípio da segurança jurídica e evitando que contribuintes sejam punidos por decisões anteriores que estavam em conformidade com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. A manutenção de cobranças retroativas ou a aplicação de multas de juros para quem seguiu a jurisprudência vigente viola o entendimento pré-existente e prejudica a estabilidade das relações tributárias. O cenário jurisprudencial sempre foi e continuará sendo estável no que se refere à questão de mérito. O ICMS nunca pôde, não pode e não poderá ser cobrado sobre movimentações físicas de mercadoria. A modulação dos efeitos não teve como motivação uma mudança na jurisprudência, mas sim o objetivo de evitar que situações consolidadas, como pagamentos de ICMS realizados nessas transferências e créditos apropriados com base no ICMS destacado, sejam revistas. A intenção foi impedir que o próprio Supremo chamou de indesejável cenário de macrolitigância fiscal, tanto apregoado pela sociedade brasileira. Aliás, seria uma tamanha contradição exigir que contribuintes entrassem na justiça para reafirmar a não incidência de tributo já definido como indevido por ambas as cortes há décadas. Assim, considero que não se pode ignorar a jurisprudência nacional vinculante sobre o tema, sem comprometer os princípios da eficiência da administração pública, da razoabilidade e da celeridade processual. Por isso, a meu ver, a decisão mais adequada seria o cancelamento da autuação fiscal referente às operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da recorrente. A recente decisão do STF, caso interpretada de maneira a assegurar ao fisco estadual a cobrança retroativa do imposto cuja hipótese de incidência nunca restou configurada, transcende a hermenêutica jurídica e impõe graves impactos econômicos. Isso porque não é razoável que empresas que realizem transferências internas de mercadorias, confiantes na jurisprudência consolidada, como é o presente caso, enfrentem lançamentos fiscais retroativos, comprometendo fluxo de caixa e competitividade só porque acreditaram na segurança jurídica de decisões erga omnes vigentes à época. Essa interpretação da modulação evidencia claro o desequilíbrio. Enquanto o Estado é protegido de devolver valores pagos indevidamente, os contribuintes são penalizados com cobranças retroativas. Se o STF resguarda a segurança jurídica do Estado, deve também assegurar estabilidade a quem confia em suas decisões. E ainda, acrescento e vou além. O pedido de modulação de efeitos feito pelo Estado do Rio Grande do Norte, ao ajuizar a ADC 49, não visava permitir novas cobranças. O objeto do pedido era claro, visando garantir a validade dos lançamentos tributários já realizados, ou seja, evitar que tributos recolhidos com base na legislação então vigente fossem questionados, como é a praxe das modulações. Ampliar os efeitos dessa modulação para permitir cobrança retroativa extrapolaria os princípios dos limites do pedido fazendário.
Portanto, seguindo o entendimento já exarado em outras oportunidades nessa colei da Câmara, entendo pelo necessário decote dessas operações de transferência de estabelecimentos da recorrente dos itens 1 e 2, mantendo no mais tais itens da forma como lançados. Com relação ao item 3, a decisão recorrida conclui, em consonância com o parecer da representação fiscal, que ao fazer a apropriação integral dos créditos nos registros fiscais dos documentos de entradas das mercadorias da EFD, o contribuinte desrespeitou a legislação aplicável para a apropriação dos créditos, em especial o parágrafo 10 do artigo 61 do RICMES. Tal dispositivo condiciona o direito ao crédito do imposto decorrente da entrada de mercadorias destinadas à integração no ativo permanente à razão de 1,48 avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. Isso não foi feito pela recorrente. Nesse sentido, vejamos o entendimento deste egresso tribunal em caso idêntico, onde restou assentado que o aproveitamento de crédito não pode ultrapassar o limite autorizado de 1,48 avos por mês relativo à aquisição do ativo imobilizado, em observância ao parágrafo 10 do artigo 61 do RICMES e na portaria CAT 25 de 2001. Diante do precedente acima transcrito e a literal interpretação do parágrafo 10 do artigo 61 do RICMES, o direito ao crédito decorrente da entrada de mercadorias destinada à integração do artigo permanente está condicionado à apropriação proporcional 48 avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento, diferentemente do que fez a recorrente. É que eu trouxe a transcrição. Ressalta-se aqui que, diferentemente do que argumenta a recorrente em seu recurso, não há dúvidas de que as entradas se referem a bens destinados ao ativo imobilizado, considerando que os CFLPs indicados nas notas fiscais que seguem no demonstrativo 3, as folhas 44 a 50, se referem à compra de bens para o ativo imobilizado, CFLP 1551 e 2551. Portanto, em respeito ao princípio da não cumulatividade, o crédito no período deve ser proporcional às saídas tributadas no mesmo período. Justamente para manter essa proporcionalidade é que existe essa regra dos incisos seguintes dentro do mesmo parágrafo 5º do mesmo artigo 20 da Lei 8796. Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da não cumulatividade quando a lei complementar determina que o crédito relativo a entradas destinadas para ativo permanente deve ser feito em 48 parcelas, a primeira parcela no período de entrada e cada parcela na proporção das saídas tributadas no mesmo período de fruição da parcela. Portanto, com relação ao item 3, voto pela manutenção da exigência fiscal, tendo em vista que a recorrente se apropriou do crédito na entrada de mercadorias destinadas ao seu ativo imobilizado, em desconformidade com o previsto no parágrafo 10 do artigo 61 do RICMES, que condiciona a apropriação do crédito na modalidade parcelada, à razão de 1,48 avos, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e a ele dou parcial provimento para reformar parcialmente a decisão de primeiro grau apenas em relação à não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias em estabelecimentos do titular, itens 1 e 2, mantendo a exigência fiscal dos mesmos itens com relação às demais operações fiscalizadas, que não se referem à transferência em estabelecimentos da recorrente, e mantenho a exigência com relação ao item 3, por se tratar de crédito apropriado pela recorrente em inobservância à legislação estadual. É como voto e respeitavelmente submeto aos meus pares. Obrigado, agradeço a doutora Solane e parabenizo, né, pelo voto, muito bem fundamentado. Eu coloco o processo em discussão, já adianto que estou pedindo vista, porque, como a doutora Solamita já tinha mencionado, nós já discutimos esse tema aqui da modulação, né? Eu entendo que deve ser feita a modulação nos termos daquilo que a gente já votou. Indago se alguém mais também quer aproveitar e pedir vista. Não, parabenizo a Sulamita e vou acompanhá-la. Uhum. Marco, posso Pois só não. fazer uma correçãozinha no voto ou deixo para quando voltar de vistas? Porque quando eu estava Não, lendo, eu fiz uma pode correção. corrigir. Você colocou um 66 do STF, mas esse é Isso, eu queria STJ, trocar né? ali, isso. Acho que está habilitado, né?
Feito. Peraí. Ok, então, não havendo mais manifestações, então eu já coloquei devolver, tá. Aqui, devolver, já concedida à vista. Concedida à vista. Eu vou encerrar o julgamento. Habilitar. Tentação oral não teve. Então, vou encerrar. Sim, vamos ver aqui. Então, aqui o processo 5011-942, Malosso Bioenergia S.A., da relatora doutora Sulamita, saiu em vistas e oportunamente retornará à pauta. Concedidas. Debate. Então, temos o próximo processo na pauta, 4125-844, Mercosul, importação, exportação, comércio e representações de utilidades domésticas Eirelias. É de minha relatoria a solicitação de sustentação oral, mas o patrono não está presente. Deixe-me ver aqui. Então, não há patrono presente. Ok. Vamos ver aqui. Eu não... Deixa-me ver aqui. Eu vou registrar o voto e passo a leitura. E... Agora voltou ele, tá? Município. Parcialmente provido, tá. Então aqui temos. Vamos fechar. Conhecimento integralmente. Parcialmente provido. Registrar o voto. Todos podem ver o voto, eu vou passar a leitura, tá? Do item 11, né? O AIN trata de duas acusações. Não, tem mais aqui. Alguma coisa, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa, depois eu vou corrigir. São várias, são 6 acusações, eu preciso depois corrigir só esse ponto. Falta de pagamento de imposto por não ter escriturado no registro de saídas, notas fiscais de sua emissão, item 1.1. Falta de pagamento de imposto, operações tributadas, com erro na determinação da base de cálculo em operações de saídas, item 1.2. Falta de escrituração, notas fiscais eletrônicas relativas às entradas de mercadorias no seu estabelecimento, reconhecimento de transportes eletrônicos enquanto tomador de serviços tributados pelo ICMS, item 2.3. Falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas emitidas relativas às saídas de mercadorias tributadas, item 2.4. Deixar de exibir a fiscalização os livros fiscais referentes às entradas, saídas e apuração do ICMS, item 2.3. Deixar de exibir a fiscalização dos livros fiscais referentes às entradas, saídas e apuração do ICMS e inventário, item 2.6. Recurso ordinário conhecido porque presente os requisitos para sua admissibilidade. O autuado está correto ao alegar sobre a impossibilidade de manutenção integral do AIN em face do reconhecimento do douto AFRE autuante de valores indevidos. Justifico. Em sua defesa, o autuado argumentou às folhas tais que o fisco teria relacionado do item 1.2 do AIN algumas notas fiscais de entrada
emitidas pela própria autuada, que se relacionariam à devolução de mercadorias, notas tais. Em diligência determinada pela decisão de piso, o autuante concorda com o argumento levantado pelo recorrente, conforme trecho a seguir transcrito, folhas tais. Também, em sua defesa, o autuado argumentou as folhas tais que o fisco teria incluído no item 1.2 algumas notas fiscais de entrada relativas às operações de importação de mercadorias. Então, em diligência determinada pela decisão de piso, o autuante também concorda com o argumento levantado pelo recorrente, conforme trecho a seguir transcrito de folhas tais. Verificando os documentos fiscais, números tais, e juntados, é possível constatar que correspondem a documentos fiscais de entrada emitidos pelo autuado, tendo em vista que o item 1.2 do AIN trata de cobrança de ICMS relativa à escrituração de documentos fiscais de saída, com erro na base de cálculo, fica evidente que os referidos documentos fiscais constaram equivocadamente no item 1.2 do AIN. A decisão de primeira instância administrativa, em seu item 14, as folhas tais, reconhece que as notas fiscais referentes à devolução de mercadorias e operações de importação relacionadas às folhas tais, respectivamente, foram excluídas do cálculo montante do ICMS cobrado mediante o presente AIN. Ocorre que, contraditoriamente, apesar de reconhecer a exclusão das referidas notas fiscais, concordando dessa forma com o contribuinte e com o autuante, no item 26, julga procedente totalmente o presente AIN. Apesar de reconhecer a nulidade da decisão recorrida nesse ponto, é possível adentrar ao mérito da questão nos termos do artigo 10A da Lei do Contencioso Tributário Paulista, que eu reproduzo abaixo. Então, em suas contrarrazões, as folhas tais, a DRF reconhece que, ao não se manifestar pela parcial procedência da autuação, o órgão de julgamento de primeira instância deixou de interpor recurso de ofício. Porém, na medida em que a matéria foi devolvida por meio do recurso ordinário interposto pelo contribuinte para a apresentação da instância, para a apreciação da instância ordinária, não houve prejuízo a nenhuma das partes, porque ambas se manifestaram sobre o tema. Por todo exposto, o item 1.2 do AIN deve ser provido parcialmente, de modo que as notas fiscais acima relacionadas sejam excluídas e o montante cobrado no AIN seja aquele trazido pelo órgão autuante nos termos do rascunho DTF retificado juntado às folhas tais, que atende ao requerido pelo contribuinte e confirmado pelo fiscal autuante e pela douta DRF. Não cabe razão ao autuado em suas alegações relativas ao cancelamento, ao cerceamento de defesa, sobre o indeferimento da realização da prova pericial e da necessidade de conversão do julgamento em diligência. Justifico. Nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei do Contencioso Tributário Paulista, a realização de diligência é prerrogativa do órgão de julgamento, na sua livre análise das provas. Esse também é o entendimento pacificado nesse egrégio crítico, conforme o trecho do acórdão, a seguir transcrito no julgamento do processo tal da Câmara Superior, em sessão de 28 de junho de 2022, que eu transcrevo a seguir. Ademais, não há razão alguma para a perícia contábil requerida, eis que, a par da falta de previsão legal para a referida dilação probatória no âmbito deste processo administrativo paulista, não há qualquer controvérsia contábil a ser dirimida. Ressalte-se que, nos termos do artigo 18 da Lei 13.457, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos obtidos de forma lícita, são hábeis para provar a verdade dos fatos controvertidos. O recorrente poderia juntar, caso assim entendesse, laudo pericial contábil, porém preferiu não o fazer. Nos termos do artigo 19 da Lei 13.457, as provas deveriam ser apresentadas juntamente com o auto de infração e com a defesa, salvo por motivo de força maior ou ocorrência de fato superveniente.
Portanto, este não é o momento processual para apresentar laudos que poderiam ter sido apresentados junto com a defesa. Quanto ao mérito, o autuado levanta questões relativas a operações de transferência simples remessa de mercadorias para outro estabelecimento da própria recorrente e sobre a vinculatividade do controle concentrado de constitucionalidade, folhas tais. Por ocasião do julgamento do recurso ordinário da 10ª Câmara Julgadora, entendeu por converter o julgamento em diligência conforme trecho do acórdão a seguir transcrito de folhas tais. Então, aqui eu transcrevo, vou poupá-los da leitura, porque o voto já estava disponível. Em cumprimento da diligência, o recorrente discriminou as folhas tais as notas fiscais que, segundo seu entendimento, se encaixariam como transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, quais sejam as notas fiscais tais. Em cumprimento da diligência, o FR autuante informou as folhas tais, né? Aqui eu vou até citar, o representante legal do autuado apresentou planilha e os DANFs relativos às operações fiscais em tela, conforme relatórios de informações solicitadas e DANFs anexos a esse, informou também que as demais notas fiscais e DANFs referentes à transferência entre estabelecimentos estão com ICMS zerado, conforme planilhas do AIM, informação repassada pelo e-mail de 13 de agosto de 2024. E aqui tem também a manifestação da representação fiscal, vou poupá-los da leitura, e eu digo que, com base no acima exposto, é fato incontroverso nos autos que as referidas notas fiscais foram emitidas para cobertar operações de remessas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Portanto, a regra aplicável é o decidido na ADC número 49, na qual o STF reconheceu que não configura incidência do ICMS o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Após vários recursos de embargos, a ADC 49 teve seu trânsito em julgado, certificado em 26 de 4 de 2024, prevalecendo a seguinte decisão conforme extrato final. Aí eu transcrevo a decisão. Aí eu compreendo da decisão final que a declaração de inconstitucionalidade, considerando improcedência da ADC, do artigo 13, parágrafo 4º da LC 87/96, terá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. As operações aqui debatidas remontam aos meses de agosto de 2016 a julho de 2019, o que, a princípio, não são alcançadas pelos efeitos da decisão da STF. Resta perquirir se o presente caso se amolda à exceção prevista para não incidência de imodulação, qual seja, existência de processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Conforme extrato de andamento da ADC 49, a decisão de mérito proferida pelo plenário se deu em 19 de abril de 2021, com a publicação da ata em 29 de 4 de 2021, conforme o diário eletrônico e tal. O presente AIM foi em 4 de 9 de 2019. Por conseguinte, compreendo que a decisão do STF, em sede de ADC, alcança o presente AIM, pois lavrado em 2019. Portanto, havia processo administrativo pendente em abril de 2021, devendo, portanto, ser afastada a regra do artigo 13, parágrafo 4º da Lei Complementar 87/96. Pelo exposto, eu dou provimento parcial em relação ao item 1.2 do AIM, para excluir as notas fiscais listadas nas folhas tais. Rejeito as alegações do autuado em relação à correta compreensão da não cumulatividade do ICMS, folhas tais, e justifico. Em relação aos documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias em devolução do estabelecimento e aos documentos relativos às operações de importação, é importante esclarecer que o doutor FR autuante entendeu que eles deveriam ser excluídos do item 1.2 por se tratarem de documentos fiscais de entrada, e não em razão de eventual necessidade de refazimento da escrita fiscal do contribuinte ou de reapuração de seu imposto devido. Nos termos do artigo 142 do CPM, a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, e que, na hipótese de constatação de infração à legislação tributária, cabe à autoridade fiscal lavrar
o competente auto de infração, propondo a aplicação da penalidade cabível, a qual somente pode ser imposta por intermédio do AIM. Caso o fisco constate que determinado contribuinte cometeu infração à legislação tributária, cabe ao fisco, por dever de ofício, lavrar o competente AIM com o intuito de aplicar a penalidade cabível e cobrar eventual imposto devido. É pacífico o entendimento deste egrégio título no sentido de que o direito ao crédito do imposto é subjetivo, sendo que a sua utilização para compensação com débitos no imposto depende da atividade exclusiva do contribuinte, conforme trecho a seguir transcrito do acordo da colegiação da Câmara Superior no julgamento do processo tal, em sessão de data tal, cujos fundamentos, com a devida licença, adoto como razões de decidir. Aí transcrevo a decisão, e aí eu digo no item 47 que eu rejeito também as alegações do autuado relativo às mercadorias devolvidas, sobre a impossibilidade de cobrança de ICMS e necessidade de consideração dos créditos relativos à operação florestais. Como já explicitado acima, não há qualquer previsão legal que dê suporte à possibilidade do agente fiscal realizar o procedimento de compensação do imposto devido com eventuais créditos e que o contribuinte tenha direito, promovendo a recomposição da escrita fiscal em seu lugar. Em relação aos documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias em devolução do estabelecimento, como já esclarecido anteriormente, o autuante entendeu que eles deveriam ser excluídos do item 1.2 do AIM, por se tratarem de documentos fiscais de entrada, e não em razão de eventual necessidade de refazimento da escrita fiscal do contribuinte ou de reapuração do seu imposto devido. Rejeito também as alegações do autuado relativas às operações de importação direta realizadas pelo recorrente e sobre a necessidade de consideração dos créditos devidos relativos à operação folhas tais, e justifico. Como já explicitado acima, não há qualquer previsão legal que dê suporte à possibilidade do agente fiscal realizar o procedimento de compensação do imposto devido com eventuais créditos a que o contribuinte tenha direito, promovendo a recomposição da escrita fiscal em seu lugar. Em relação aos documentos fiscais relativos à operação de importação, é importante esclarecer, mais uma vez, que o autuante entendeu que eles deveriam ser excluídos do item 1.2 por se tratarem de documentos fiscais de entrada, e não em razão de eventual necessidade de refazimento da escrita fiscal do contribuinte ou de reapuração de seu imposto devido. Rejeito também as alegações do autuado relativas às multas aplicadas. O autuado levanta questões relativas à sua incorreção, à necessidade de redução e sobre a ausência de dolo e má-fé, folhas tais, e justifico. Não é possível a redução ou elevação das multas aplicadas nos itens 1.1 e 1.2 do AIM, pois o artigo 527-A veda tal aplicação nos casos em que há falta de pagamento do imposto. Em relação aos demais itens do AIM, a princípio é possível a aplicação, levando-se em conta os critérios subjetivos de porte econômico e antecedentes fiscais. Em relação ao porte econômico, o recorrente nada alega em seu favor. Por outro lado, a douta representação traz, em contrarrazões, circunstâncias agravantes, quando alega que, abro aspas, analisando o EDDF em suas folhas tais, nota-se que o montante total das operações da autuada nos 12 meses anteriores à lavratura do AIM perfaz a quantia de quase 4,5 milhões de reais, o que indica, evidentemente, não se tratar de empresa de pequeno porte. Em relação, fecho aspas, aí no item 57, em relação aos antecedentes fiscais, o recorrente também nada alega em seu favor. Por outro lado, a douta representação alega em suas contrarrazões circunstâncias agravantes. Bem, nisso é importante destacar que todas as infrações, aqui abro aspas, a TRF diz que é importante destacar que todas as infrações foram cometidas por um grande período de tempo. Daí coloca os períodos, são grandes períodos, e aí ela diz, o que demonstra claramente não se tratarem de infrações cometidas em função de eventual lapso ou esquecimento da autuada, mas sim de infrações cometidas em razão de prática costumeira da autuada. Nesse sentido, entendemos que o reiterado desrespeito pelas determinações da legislação tributária demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta da autuada.
mais à frente, diz que, abre aspas, no que se refere ao requisito de antecedentes fiscais, por intermédio de pesquisa no AIN Web, nota-se que, contra a autuada, também foi lavrado o AIN número tal, o qual, inclusive, já foi inscrito em dívida ativa, e nesse AIN constaram 4 infrações. Da análise do relato das infrações, observa-se que a falta de entrega de livros fiscais se refere a uma prática reiterada por parte da autuada, o que, evidentemente, causa grande embaraço à fiscalização. Aí fecho aspas e digo, com base no item 58, com base no acima exposto, não verifico nenhuma circunstância atenuante que militasse a favor de uma redução da penalidade imposta. Ademais, as multas nos itens tais já foram fixadas no patamar de apenas 1% do valor das operações, em razão do benefício previsto no artigo 85-A da Lei do ICMS, não havendo sentido, portanto, a concessão de outro benefício para o recorrente. Rejeito as alegações de que as multas teriam caráter confiscatório, porque as multas aplicadas estão previstas na legislação tributária paulista, especificamente no artigo 85 da Lei do ICMS, portanto, não há que se discutir seu montante. Cabe ressaltar que é vedado a este órgão de julgamento afastar a aplicação da lei válida, vigente e eficaz sob o fundamento da inconstitucionalidade nos termos do artigo 93 do Decreto do Contencioso Administrativo Tributário. O autuado se insurge contra a aplicação de juros acima da taxa Selic. Nesse ponto, eu estou conhecendo e aplicando a súmula 10/2017, revisada. Por todo o exposto, conheço o recurso ordinário, pelo exposto, o recurso ordinário deve ser parcialmente provido nesse ponto para que seja aplicada a súmula 10/2017. Finalmente, rejeito as alegações sobre nulidade do AIN por vício material. Do exame dos autos, não verifico qualquer nulidade na constituição do crédito tributário, uma vez que o AFR autuante seguiu rigorosamente as previsões disciplinadas no CTN, na Lei do ICMS e no RICMS, tendo sido oportunizado ao recorrente livre exercício do contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de apresentação de provas, inclusive antes da lavratura do AIN. Pode-se facilmente extrair do AIN a matéria tributada, inclusive no que se refere à valoração qualitativa e quantitativa da situação fática que determinou as acusações e a incidência tributária, com informações precisas, minuciosas e suficientes para compreender a natureza e circunstância motivadora das infrações que foram imputadas, com a indicação dos dispositivos capitulados pelo fisco, como violados pelo recorrente, os quais guardam total nexo e coerência com as acusações. Pelo assim exposto, não foi constatada nenhuma nulidade, de forma que rejeito as alegações do recorrente nesse ponto. Então, por todo exposto, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, dou-lhe parcial provimento para, em relação ao item 1.2 do AIN, excluir as notas fiscais mencionadas nos itens 14 e 16 do presente voto, de modo que o montante cobrado no AIN seja aquele trazido pelo órgão autuante nos termos do rascunho DDF retificado juntado às folhas tais, que atende ao requerido pelo contribuinte e confirmado pelo AFR autuante e pela DRF. Também em relação ao item 1.2, devem ser excluídas as notas fiscais listadas às folhas tais, por se tratarem de operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Finalmente, também deve ser aplicada a súmula TIT, número tal, revisada, e, no mais, deve ser mantida a redecisão recorrida. Eu voto que, respeitosamente, apresento aos meus pares e, com isso, eu coloco o processo em discussão. Eu parabenizo o doutor Marco pela análise efetuada, né? Tinha muita matéria posta em discussão, tudo foi analisado de forma bem detalhada e minuciosa. A única observação que eu tenho a fazer seria em relação às notas que foram alcançadas pela modulação dos efeitos da DC 49, porque o contribuinte tenta alterar a natureza das operações durante o processo administrativo. Ele escriturou os documentos fiscais como remessa para depósito fechado, armazém geral, e colocou no campo observações que
a não incidência se deveria ao artigo 7º do RICMES. E, no entanto, destacou o imposto. Esse imposto destacado propicia o crédito para o destinatário. Tanto que, depois da decisão da DC 49, teve a edição do convênio ICMS 178 de 2023, que foi internalizado na legislação paulista por meio do decreto 68243 de 2023, que disciplinou a transferência de créditos e determinou que seria obrigatória nas operações interestaduais e facultativa nas operações internas. É facultativa nas operações internas, mas a partir do momento que você destaca o imposto no documento fiscal, você propicia o crédito para o destinatário, e essa faculdade está sendo aplicada para propiciar o crédito. Então, são duas questões. Uma que ele tenta alterar a natureza da operação, e a outra é que ele propiciou, nesse caso, o crédito para o destinatário ao destacar o imposto nos documentos fiscais. Uhum. E ele não comprovou que não houve o creditamento no destinatário, sendo que, na verdade, se trata, não seria como comprovado nos autos, não é um armazém geral, né, ou depósito fechado, é um estabelecimento dele próprio, então seria fácil a comprovação que não houve o creditamento ali no destinatário, né? Uhum. Poderia ter trazido essa demonstração nos autos, o que não foi trazido. Eu agradeço aí os importantes comentários da representação fiscal, só que essa questão do creditamento para terceiros não foi colocada na manifestação, simplesmente falou que houve, deveria ser cobrado, certo? É isso que a representação pôs. Evidentemente, essa consideração de que, se cobrou, então deu um crédito a terceiros, tá? Só que assim, se destacou, né? Veja bem, eu não tenho como dizer que o destaque é indevido, tudo bem. Mas aí nós temos um problema da modulação dos efeitos, né? Veja bem, eu estou analisando uma cobrança, tá? Então, neste momento, eu não posso dizer que eu só vou, digamos assim, excluir a nota se pelo artigo 166 do CTN ele me provar que não foi feito crédito. Eu tenho dificuldade de fazer isso. A minha dificuldade nesse momento existe uma decisão do STF que abrange esse AIM, então eu não posso cobrar, certo? Aí significa que, se ele não comprovar pelo 166, aí eu poderia cobrar? Então, é uma questão que eu não vou tratar. Não foi levantada explicitamente no seu parecer, simplesmente no parecer de diligência disse, olha, esse crédito, esse débito, digamos assim, ele seria legítimo porque o contribuinte falou que seria para o armazém geral, né? Mas não era, estava errado lá, né? Porque aquilo lá não é armazém geral. Agora, nesse momento, requalificar, porque a acusação, inclusive, é diferente, né? A acusação era outra, não era porque é armazém geral. A acusação agora... A acusação é outra. Foi a representação fiscal colocou essa questão do armazém geral somente depois da diligência. A única questão é a edição do decreto, né, que propicia a transferência dos créditos depois da DC 49, né, que determinou que deveria ter, e disciplinou que se você pode, ou nas operações internas, pode ou não transferir os créditos. A forma de transferência é o destaque ali do imposto, né? Eu acho importante a sua manifestação, eu vou refletir, só que eu tenho dois problemas com ela. Primeiro, que o convênio tem efeitos retroativos, esse é o primeiro ponto. A ponto de, o que eu faria nesse caso? Então, eu mantenho a cobrança do ICMS, caso ele não comprovar pelo 166? Eu não sei, eu tenho dificuldade com isso, nesse ponto. Só tem a tentativa dele de alterar a natureza da operação em momento posterior, né? Assim como quando mas aí nós também, até certo ponto, a gente não estaria alterando a natureza da acusação, porque a acusação não foi essa, né? Agora,
Deixa o doutor Vinícius quer se manifestar, doutor Vinícius. Eu concordo com o voto do doutor relator em tudo com relação ao direito, mas no caso específico aqui, concreto dos autos, eu entendo o seguinte, que o simples fato do remetente e o destinatário terem o mesmo CNPJ base não é o suficiente para a gente dizer que é aplicável a ADC número 49. Eu digo isso pelo seguinte, eu queria começar com um exemplo do processo anterior, da Malosso Bioenergia. Naquele caso, a acusação é de deixar de pagar por meio de GARI. Ou seja, são notas de entrada, só que o que está em discussão? Olha, eu não paguei o ICMS porque a mercadoria veio de uma filial minha. Então, a discussão é exatamente a mesma da ADC. Não paguei porque é transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Perfeito. Certo. Agora, aqui na acusação do processo em pauta, Mercosul, Sim. A gente está falando de deixar de pagar por não escriturar regularmente um documento fiscal. Perfeito. O documento fiscal foi emitido Certo. com destaque do imposto. Certo. Ou seja, foi um documento fiscal que o próprio contribuinte declara Certo. tem incidência do imposto. Perfeito. Ele não está se negando, ele está dizendo tem incidência do imposto. Perfeito. Só que, na hora de escriturar, ele botou zerado. Certo. Botou o valor menor. Não são todos que são zerados, mas essas notas de transferência ele botou zerado lá na escrituração. Ou seja, no documento fiscal ele fala para o fisco, olha, eu estou emitindo uma nota em que incide ICMS. Certo. Na hora de escriturar, que vai levar ao pagamento, a escrituração, depois a GIA na época, né? Certo. Ele ia pagar, ele botou um valor diferente da nota. A infração está ali. O ilícito está ali. Certo. Ele declarou uma coisa e escriturou outra. Certo. E aí eu entendo que, nesse caso, não está em discussão transferência. Quem disse que não era transferência, que havia incidência, foi o próprio contribuinte. O próprio contribuinte falou, olha, tem incidência do ICMS, o ICMS é tanto. Certo. Ele jogou lá o CFOP de transferência para armazém geral. Certo. Pelos autos lá, eu dei uma olhada, não era um armazém geral, era uma filial de atacadista dele próprio. Certo. Mas, independente disso, o próprio contribuinte fez uma declaração num documento fiscal dizendo que tem incidência. Então, nesse caso, eu entendo que não é a mesma discussão da ADC 49. Por quê? Foi o próprio contribuinte que falou que não é transferência, não incidência porque é uma transferência. Ele falou, não, incide sim ICMS. Inclusive, gerou consequências, que é crédito para o seu destinatário. Certo? Nesse caso, a discussão aqui não é se é transferência, não. O próprio contribuinte já falou que não é. Mas, perdão, me equivoquei. A discussão aqui não é de incidência ou não do ICMS. Quem falou que incide o ICMS foi o contribuinte. Só que ele cometeu o ilícito de escriturar diferente do documento fiscal. O ilícito é esse. Certo? Isso que está em discussão nos autos. Aí ele traz uma alegação de que, olha, mas era transferência, é o mesmo CNPJ base. Eu entendo que não é o suficiente. Porque não está em discussão incidência do ICMS porque é transferência. Não. O próprio contribuinte já declarou, incide o ICMS. Doutor Marcos, desculpa, só um ponto.
antes, se me permite, doutor Luiz, só um ponto, porque o doutor Vinícius colocou um negócio que eu fiquei um pouco em dúvida. O que coloca a representação fiscal, pelo que eu me lembro, doutora Aline, na manifestação da representação fiscal, o contribuinte falou em informações complementares que não incide o ICMS porque se trata de armazém geral. Então, eu estou enganado, doutora Aline? Sim. São 6 documentos. Me parece que na nota fiscal, porque só, doutor Vinícius, só um esclarecimento aqui, que talvez eu tenha me confundido. Se eu não me engano, nessas notas que estão sendo excluídas, especificamente, tá? Porque tem 2 tipos, tá? Tem o tipo de que ele destacou, ou de que, vamos assim, foi computado um imposto, e tem o tipo que ele zerou. O que ele zerou não influi aqui no que a gente está discutindo, tá? O que ele zerou. Nesse caso aqui, eu fiquei em dúvida porque é o seguinte, ele declarou a representação fiscal, se eu não me engano, colocou que tinha informações complementares dizendo que era armazém geral e por isso que ele entende que não incide. Então, me parece, nesse caso, que ele não escriturou, mas ele não tinha destacado o imposto. É isso, doutora Aline? Apesar de no campo informações complementares ter a informação de que era o destino era armazém geral, isso. Ele destacou o imposto. Ah, destacou? É engraçado que ele cita o artigo da isenção, mas ele destaca o imposto. Isso. Então, ele nem declarou. Aí é meio contraditório, porque, veja bem, aí até que ponto que a gente vai levar em consideração ipsis literis o documento dele, né? Porque o documento dele, por um lado, destaca, mas, por outro lado, fala que é isento, tá? E aí a representação, porque ele destacou, porque ele disse que é isento, aí a representação diz, olha, mas nesse caso aqui, não é isento porque não é armazém geral. Então, nós temos aqui o tempo todo uma discussão, mas o que é, então? Eu acho que, em primeiro lugar, assim como o fisco está desqualificando que não é armazém geral, eu também não posso agora dizer assim, não, mas aqui ele destacou e agora tem um 166, acho que não é, acho que em primeiro lugar, na minha modesta opinião, né, só terminando, eu vou passar a palavra depois para o doutor Luiz, desculpa, doutor Luiz, só esclarecendo que eu entendo assim, me dê os fatos e eu dou o direito. Os fatos trata-se de na prática, após toda a análise que nós fizemos, tá? Aquilo que ele declarou, mas aquilo que nós estamos desconsiderando, ele declarou que é armazém geral, entendeu? Então, ele declarou que é isento e, ao mesmo tempo, declarou. Então, nós vamos nos basear no que ele declarou ou, analisando os fatos, quais são os fatos? Nós estamos diante de nós, e isso é incontroverso, é uma transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Esse é o fato. Sobre esse fato, qual a norma que tem que incidir? Então, eu entendi, né, subjetivo, eu entendi que tem que ser ADC. Agora, eu estou entendendo desse jeito, eu entendo, eu não tinha pensado nisso, eu preciso ver como é que fica o CTN 166, mas eu acho que neste auto aqui, tá, eu não posso agora, nesse momento, levantar a questão do 66. Eu entendo, mas, por favor, era isso que eu queria falar. Doutor Luiz? O que eu ia manifestar é que eu acho que a gente não deve corrigir o auto de infração, a gente tem que se limitar à acusação. Pela descrição importante do doutor Vinícius, ele fala a hipótese da empresa remetente ter destacado o imposto e beneficiado a destinatária, né, que é dele mesmo, né? Então, isso seria um jeito de criar um crédito fictício. Então, estaria no caso assim, de uma fraude, uma simulação de operação. Isso não consta da acusação. Então, a acusação teria que, nesse sentido, dizer há uma nota de remessa onde o remetente está destacando o imposto e o destinatário está expeditando, mas o remetente não está pagando. É uma outra acusação. Então, eu acho que a gente não pode agora tentar acertar a acusação, tem que se limitar ao que está no processo. E no processo eu acompanho o seu entendimento, presidente. Essa é a minha manifestação. Uhum. Doutor Vinícius? São 6 notas, tá, de transferência. Em 5 delas, nas informações complementares, ele traz a declaração de que não incide ICMS nos termos do artigo 7º, inciso 1º do RICMES, que é a transferência para armazém geral.
tá? Mas uma delas não. Tá? Uma delas não tem isso, tem o destaque do imposto, tem o CFOP de remessa, mas não existe a informação de que não é ele de não incidência. Então, existe uma nota diferente nessa 6. Isso é análise de prova. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a acusação ela é de que foi emitido um documento fiscal, o documento fiscal tem o campo do imposto destacado. E esse valor, na hora da escrituração, foi diferente, foi a menor. É o que consta da acusação. A acusação é essa. Aconteceu essa acusação? Aconteceu. O que estava destacado lá, um valor X na nota, e na escrituração, na FD, estava 0. Então, a acusação está perfeita. Independente dos detalhes que constam nas notas, a acusação ocorreu. Uhum. Estava em discussão, a gente está discutindo se é ou não é, questão de não incidência por ser transferência para outra filial. Não está em discussão. Não é o objeto do mérito, né, desse item de acusação. Por isso que eu entendo que quando o contribuinte destaca o imposto, ele já não está mais discutindo. Ele não pode primeiro, ele lança um documento fiscal com ICMS destacado e depois ele se defende, mas eu não devia ter destacado, era transferência, eu fiz errado. Só que teve consequências, né? Ele descumpriu a legislação, ele cometeu um ilícito. E a discussão de haver não incidência por ser transferência para filial não existe aqui. Ele trouxe em sede de defesa, em sede de recurso, um argumento, mas não é o objeto, não é o mérito desse processo. É isso que eu quis dizer. Por isso não se aplica o ADC número 49, ao contrário do outro processo, em que deixou de pagar por GARI na entrada. Ali está cobrando do destinatário. Digamos um outro exemplo, que seria do remetente. O remetente emite notas fiscais, deixou de pagar o imposto por emitir notas fiscais não tributadas em operações tributadas. E aí o fisco está cobrando, olha, ele remeteu e não destacou o imposto. Aí o contribuinte vem e fala, não, mas é transferência, é o mesmo titular. Aí sim, é o caso de aplicação mais um caso de aplicação da ADC 49. Só que esse caso específico eu entendo que não é de aplicação da ADC 49, porque não é o mérito em questão. E não é o mérito por pura e simples declaração do contribuinte. O contribuinte que tirou de coisa. Ele não pode primeiro destacar o imposto e chegar na defesa e dizer que mas era transferência, eu quero aplicação da jurisprudência do STF. Uhum. É esse o entendimento. Doutor Vinícius, realmente esse caso aqui é um caso que precisa ser analisado, né? Só que tem um probleminha aqui do que o senhor falou, que eu discordo um pouco, é qual a norma violada. Aqui é o seguinte, na acusação nós estamos cobrando imposto desse caso. E aí a pergunta que eu faço é, quando a gente analisa, dê os dados e eu te dou o direito, qual o imposto que não foi pago aí nesse caso? Porque ele emitiu uma nota, não escriturou, mas ele destacou, e aí nós estamos dizendo assim, eu quero esse imposto. Aí eu pergunto, qual imposto que você quer? Se não, aí vem primeiro uma análise. Qual foi o fato? O fato, se ele declarou ou não como remessa, não interessa o que ele fez, porque eu, como fisco, eu posso desconstituir. Eu tenho uma situação fática dizendo assim, olha, aqui, na prática, é uma transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. E aí eu pergunto, eu vou cobrar um imposto com base no quê? No fato dele ter destacado na nota e não ter escriturado, porque, veja bem, qual a norma que ele violou? A escrituração está certa no EFD. O que está errado é a nota. Então, aonde
eu vou cobrar um imposto por quê? Não, a escrituração não está correta. A escrituração, a lei determina que a escrituração deve ser exatamente o declarado na nota. A escrituração Sim, está tudo bem, incorreta. mas se você analisar o fato de que é uma transferência, qual que deveria ser a escrituração? Deveria ser com imposto? Tá analisando agora. Muitos, milhares e milhares de contribuintes, na mesma época e até hoje, emitem transferência com destaque do imposto, recolhem, fazem a escrituração correta, recolhem e repassam o crédito para outra filial. É uma operação que hoje, inclusive, com o convênio recente, se não me engano, 178, se vocês puderem me corrigir se eu estiver enganado, diz isso, que nas operações internas é obrigatório, nas interestaduais é opcional, ele deve fazer essa opção. Então, é uma operação que ocorre, que eu estou transferindo eu, contribuinte, estou transferindo para a minha filial e destaco o imposto, porque eu quero transferir o meu crédito. O crédito que está no meu estabelecimento... Esse é um ponto muito importante que o senhor levantou, porque à luz, hoje, da legislação, hoje nós temos o convênio e hoje nós temos a ADC. O que nós estamos discutindo agora é a retroatividade. Esse convênio, ele é retroativo? Então, esse é o primeiro ponto. E a ADC, pelo meu entendimento, ela seria retroativa para os processos em discussão judicial. Então, eu entendo, aqui, como disse, inclusive, esse entendimento não é unânime nesta Câmara. Então, eu entendo que, como a ADC, ela abrange este caso, então, eu acho que... E o convênio, na minha opinião, não, porque o convênio é posterior, ele não é retroativo. Aí eu levanto um seguinte ponto. Digamos assim, um contribuinte que fez o destaque do imposto, escriturou corretamente, o crédito foi aproveitado pelo destinatário filial, a ADC alcança ele? Alcança, depende. Quando foi isso? Esse que é o problema. A discussão justamente... Não, eu não estou discutindo aqui qual seria o certo. Eu estou discutindo aqui, à luz de um ADC, que não fui eu que decidi, 2017. À luz do 2017 são as notas. Então, aí a pergunta... Não alcança porque está excluído na modulação os atos acabados para evitar a macrolitigância. Então, se foi feito e pago, ele não poderia agora buscar restituição. Então, os atos acabados não são alcançados pela modulação. Perfeito. Então, agora, foi o que ocorreu aqui. Se ele fez foi a transferência e não pagou... desculpa. Não, pode prosseguir. Não, aqui foi exatamente o mesmo caso, só que ele não escriturou. Ele não escriturou para não pagar. Foi o mesmo caso daquele que destacou o ICMS, escriturou corretamente, recolheu e o seu destinatário filial se aproveitou do crédito. Aqui é o mesmo caso, só que ele cometeu o ilícito de escriturar errado e não pagou, tendo a consequência o não pagamento do imposto. É a mesma coisa. Da mesma forma que não pode alcançar aquele que faz corretamente, o incorreto também não pode ser alcançado pela ADC. O problema é o seguinte, o que nós estamos discutindo é o que alcança a ADC e o que não alcança. Então, se é justo a modulação, se está... Esse caso que o senhor falou me demonstra uma injustiça, mas não me demonstra uma lei que cubra essa situação. Deveria ter sido feito um AIM, e talvez, né, o doutor Luiz fez uma sugestão de como deveria ser feito o AIM para evitar o 166, eu não pensei a respeito. O que eu, neste caso, para mim, eu acho que eu estou aplicando a lei, não acho que seja uma justiça, mas é a lei, eu acho que estou aplicando o efeito da ADC. Se era a melhor modulação, se não era, eu tenho minhas dúvidas. Esse é um exemplo bom, mas eu não sei, nesse momento, qual que é a solução. Me parece, dentro dos limites da lide que está sendo colocada, eu acho que talvez no futuro a gente possa ter uma solução, mas aí, por exemplo, a solução do Dr. Luiz, que me pareceu razoável,
a acusação deveria ser clara, me parece. Mas, como disse, ainda está em discussão. Doutor Vinícius, se o senhor quiser pedir uma vista, eu não vou me opor. Porque realmente eu entendo que é uma fazer só questão... um voto de preferência, então. Então, por favor, fique à vontade, porque essa questão ela realmente suscita. Não é simples, realmente não é simples. Nossa, me desculpe, com a devida vênia, a questão do crédito que foi mantido, etc., não foi colocado na manifestação da representação, só foi colocado que não é armazém geral e não sei o quê. Aí a questão do crédito, que é isso que eu acho que é um ponto que não está claro para mim, como que fica aplicar 166 agora? Eu não tenho ideia, mas me parece que a aplicação do 166 não faz parte da LID aqui. Não me entendi. Eu nem havia pensado. Eu fiz a menção ao crédito única e exclusivamente para exemplificar, mas o meu entendimento é o seguinte, de que não basta o CNPJ base ser o mesmo no destinatário e no remetente para aplicação da ADC 49. Eu entendo que o cerne da questão tem que ser a incidência de ICMS na transferência. Uhum. Fique à vontade para propor uma preferência, e eu, com o devido respeito, eu vou manter meu entendimento, né? Mas aí o senhor não me acompanharia, né? Isso. Eu vou votar uma preferência só com relação a essas 6 notas. Que essas 6 notas, porque assim, aí, deixe-me ver. Tá, tudo bem. E no resto eu acompanho o seu voto. Por favor, então, fique à vontade. Esse é o último processo da pauta. A gente aguarda a sua preferência. Eu deixei pronto. Aliás, eu tinha voto de preferência para todos os... Eu já trago um voto mais ou menos pronto de preferência. Eu trouxe para todos os 3 processos. Maravilha. Então, eu vejo aqui que, do ponto de vista, se estivéssemos discutindo qual seria o mais justo, eu não tenho dúvida do que essa colocação da injustiça, do que aconteceu no passado com um contribuinte, esse, por exemplo, que tinha um auto lavado contra si, e o outro que não tinha, certo? Sim. Caracteriza, de um certo ponto, uma injustiça. Mas aí está no contexto da discussão da modulação. A modulação é justamente para tratar dessas injustiças e acomodar, porque uma decisão que acomode todos não seria possível. Se a gente for, o que seria o certo? É que seria a transferência desde sempre, como na argumentação da doutora Sulamita, desde sempre a transferência não poderia haver incidência, né? A nulidade, o STF está excluindo uma norma por inconstitucionalidade ab início, mas aí vem o fenômeno da modulação, que é uma discussão enorme, né? E baseado na modulação, que cada vez no Brasil se aproveita mais desse instituto, que é também um complicômetro, tem uma série de discussões acadêmicas sobre isso, e não se atinge o que talvez fosse desejável, mas é o que temos. Então, eu vou aqui, o senhor pediu o senhor solicitou preferência? Eu não estou vendo. Então, nesse aspecto, eu sou iniciante ainda. Aqui em fase de debates, eu clico em solicitar voto de preferência? Isso. E gravar. O senhor solicita, eu vou conceder. Eu sou um presidente bonzinho, e aqui está concedida preferência. Aí o senhor fica à vontade para, como nossa, já está pronta, fica mais fácil. E aí fica registrada essa questão que realmente... Enquanto isso, eu aproveito para falar do outro voto, né, da doutora Sulamita, que quando ela fala, desde o 166 do STJ,
eu discordo, doutora Sulamita, porque aí nós temos um problema de aplicação de lei, mas são entendimentos. Na súmula do STJ, que não tinha repercussão geral na época, nós tínhamos depois, com a Lei Candir, a lei complementar que criou esse artigo 13, tá? Então, ou seja, nós tínhamos uma súmula versus a lei complementar. Então, nós, depois disso, né, nós sempre utilizamos aquele artigo que diz que nós não temos poder de questionar o artigo 13, porque no administrativo a gente não pode isso, né? Então, por isso que, vamos dizer assim, talvez explica, mas não justifica, mas eu só estou dizendo assim, o que adotamos no TIT, tá? Que a gente sempre, enquanto o STF, isso está no artigo 28 da nossa lei, do 13.457. A lei está vigente e válida, a gente tem que aplicar. Exatamente. E, não, isso eu concordo. Não, e a senhora colocou, não, não sei o quê, tudo bem. Não, é que ela fez muito parte... bem sobre isso, mas eu só estou justificando, né, que como representante fiscal verdade, e agora como juiz, a gente sempre defendeu que não dava para excluir a norma, agora que o STF excluiu, entendeu? Aí tudo bem, agora, a partir de agora, e ainda assim tem o problema da modulação, que suscita outras questões, mas, enfim, agora que tem uma a questão decisão da do STF. modulação suscita outras questões, porque o que entra no meu raciocínio que é um contrassenso, né? Quando foi criados os institutos de repetitivo, de repercussão geral, principalmente, qual que é o princípio norteador desses institutos? É você evitar o ingresso de milhares de ações idênticas perante o judiciário quando já tem uma matéria definida. Então, vamos lá. Isso foi um entendimento que foi se criando há décadas de que o ICMS não tinha fato gerador nessas operações. Então, foi construindo todo esse entendimento. Durante esse tempo, o STF ele veio reafirmando, inclusive, tinha outros precedentes, já reafirmando o entendimento do enunciado da súmula 66. Afirmando. E aí, para colocar uma pá de cal com isso, ele fez, por meio de repercussão geral, o tema 1099, que tem efeitos imediatos, erga omnes e vinculantes, tá? E aí, o tema 1099, ele veio de uma vez por todas em 2020, fazer isso. Então, por exemplo, gente que trabalha na área privada, né? Com empresas que têm ali o dia a dia, milhares de operações de transferência. Você não precisava chegar para a empresa e falar para ela, olha, você precisa entrar com uma ação judicial para não destacar, porque não, já tem um tema do STF e é erga omnes. E ele já falou que não incide. Então, assim, se eventualmente você for autuado, você discute, você mostra, está aqui o tema, vai ser derrubado. Não só isso. Vamos lá, a gente vai além. Tinha uma portaria da Procuradoria do Estado de São Paulo, também, que falava que dessas decisões ela não recorreria mais. Ou seja, a própria Procuradoria se curvou a esse entendimento erga omnes e vinculante para não mais e evitar esse alongamento de discussão e custos de sucumbência, de majoração de sucumbência para o Estado. Ou seja, por que eu precisava falar para uma empresa que ela precisava entrar com uma ação judicial se o princípio norteador de uma decisão erga omnes em repercussão geral era exatamente evitar deixar esse judiciário abarrotado, mais ainda, né? Para que eu precisava disso? Então, ele estava seguro com isso. Então, não me faz sentido vir uma decisão que ela não mudou a jurisprudência, simplesmente ela confirmou, porque foi uma ação direta de constitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade, que no final culminou com só a extinção da legislação do ordenamento jurídico a partir daquela data. Só que até então, a jurisprudência foi confirmada. O que estava até então, ela continuava vigente.
Ela não mudou, não foi uma decisão que mudou e por isso eu vou modular para criar uma segurança jurídica. Não, ela não mudou, eu confirmei, e para deixar ainda mais claro e dar uma segurança jurídica, tanto para o Estado, que ele não vai ter que enfrentar repetições de indébito, que é o que acontece em todas as ações que os contribuintes ganham, de uma vez por todas. Olha, quem destacou não vai poder se aproveitar e falar, ah, eu recolhi indevidamente, então eu quero repetir os últimos 5 anos que eu recolhi dessas operações. Não vai poder ter isso. E ainda mais, quem tomou o crédito quando destacou, o Estado não vai poder chegar e falar, vou glosar o seu crédito, porque essa operação não era tributada. Então, você estava protegendo os dois lados. Agora, abrir uma possibilidade de uma cobrança retroativa, aí é uma inovação, porque eu tinha lá um tema já em repercussão geral vigente, que o contribuinte não precisava entrar com ação judicial para falar que ele não precisava destacar. Esse é o contrassenso. E aí, indo além, o que eu acrescentei agora foi: olha, o pedido, inclusive, se você observar o pedido do Estado do Rio Grande do Norte nessa ação, em nenhum momento ele pede para ele poder cobrar o período pretérito de quem não destacou. Ele quer exatamente isso, proteger que não tenham repetições de débito. Já que você vai declarar de uma vez por todas que é inconstitucional esse artigo, avisa que os contribuintes não vão poder repetir para quem destacou. Então, essa é a base e o fundamento de tudo dessa modulação, né? Não entra na minha cabeça você dar uma abertura para os estados nesse período, cobrar porque o contribuinte não tinha ação judicial. São argumentos, como eu disse, a discussão é boa, mas realmente... Mas a senhora colocou um bom argumento, porque o Vinícius colocou um caso de injustiça, que o contribuinte lá, não sei o quê, né? E a senhora colocou um outro caso, o cara que ele pagou e agora não pode repetir o indébito. Então, também é uma injustiça, mas está tudo no pacote chamado modulação. Então, esse como eu disse, os dois lados é ruim, certo? É assim que se faz a justiça, ou seja, aí nesse caso é exatamente esse. E depois, o objeto agora, de modulação é exatamente esse, ó. Quem pagou, às vezes o cara teve uma postura mais conservadora, falou assim: eu vou entrar com a ação e eu vou pagar. Se depois ganhar, eu consigo reaver, que é o que hoje em dia, com as maiores teses, é o que se faz. Você paga, depois eu entro com a ação e me garanto, se não der. Mas assim, falar que quem não entrou com a ação foi imprudente então, é o cúmulo, né? Se nem a Procuradoria recorria mais das decisões. Não, tipo assim, e aí, do jeito que foi feita a modulação, também, na prática, estimula, vamos entrar com a ação. Porque agora, já, por exemplo, nós estamos diante de agora em 2033, um imposto novo, e já tem a ADI falando, né? Então, antes de entrar em vigor, já tem. Então, tudo aí começa. Então, por precaução para as modulações, vamos entrar com a ação. E a ideia da modulação seria justamente evitar processo judicial. Mas, enfim, acho que o tema foi bem discutido e eu não vejo uma solução tão simples. Eu acho que a modulação ela tenta minimizar, mas também não sei. O doutor Vinícius já inseriu, e aí eu não sei se foi corretamente, doutor Marco. Eu acho que está aqui, ó. Vamos ver, eu peço para leitura, né? Acho que porque o voto agora está disponível para todos, então eu pediria que o senhor, por gentileza, fizesse a leitura. Voto de preferência. A recorrente alega que algumas notas fiscais objeto do item 2 do AIM seriam operações de transferência para outros de seus estabelecimentos filiais. Considerando que as notas fiscais tais e tais, juntadas pela recorrente às folhas tais, têm destaque do ICMS, conforme se confirma também as folhas tais do demonstrativo do fisco. Considerando ainda a informação contraditória que, em todos os documentos fiscais mencionados, consta a natureza da operação como sendo CFOP 5905, remessa para depósito fechado ou armazém geral, e ainda que
Em 5 desses documentos, consta ainda, nas informações complementares, que não incidiria ICMS nos termos do artigo 7º, inciso 1 do RICMES, remessa para armazém geral. A informação da representação fiscal, a folha 602, que o estabelecimento indicado como destinatário não é depósito fechado nem armazém geral. Considera-se também que a acusação é de falta de pagamento do imposto por escrituração com erro na base de cálculo das notas fiscais eletrônicas, ou seja, de que houve destaque do ICMS nas notas fiscais de saídas, mas o contribuinte deixou de escriturar em seus livros de saída o valor do ICMS constante dos referidos documentos fiscais, ocasionando, portanto, o não pagamento do imposto. Concluo que os documentos fiscais não foram emitidos pela recorrente como sendo operações sem incidência do ICMS, por serem transferências de mercadorias para outros estabelecimentos do mesmo titular. A conduta da recorrente implica em haver notas fiscais com destaque do ICMS e que geram direito ao crédito do imposto ao destinatário. Porém, o ICMS não foi pago pelo remetente. Não há como aceitar a alegação da autuada de serem operações não tributadas, agora em sede do processo administrativo tributário, se ela admitiu nas notas fiscais de saídas para suas filiais se ela emitiu as notas fiscais de saída para suas filiais com destaque do ICMS. Não entendo que o mérito do presente AIM tenha relação com os da ADC número 49, por mais de um motivo, a saber, o próprio contribuinte decidiu por destacar o ICMS nos referidos documentos fiscais, rejeitando de pronto o entendimento de não incidência do ICMS ao remeter mercadorias para suas filiais. O contribuinte destacou o ICMS nas NFEs, mesmo tendo indicado o destinatário como sendo o armazém geral. O contribuinte sabia que não se tratava de armazém geral, porque se tratava de filial sua. O contribuinte escriturou as notas fiscais em sua EFD, mas lançou o valor do ICMS a menor, zerado, do que o constante nos documentos fiscais. O simples fato de remetente e destinatário terem o mesmo CNPJ base nos documentos fiscais não implica necessariamente na aplicação da ADC número 49. Para tanto, deve haver cobrança de ICMS por parte do fisco, motivado pelo fato de serem transferências de mercadorias entre filiais. Tendo o contribuinte remetente emitido as notas fiscais de saída para sua filial com destaque do ICMS, há evidente intenção de transferir não só as mercadorias, como também os créditos do ICMS relativos a elas. Uma mera alegação de defesa ou de recurso não tem o condão de alterar a realidade fática em que se baseia o processo administrativo tributário inaugurado pela impugnação à lavratura do AIM, principalmente quando o próprio contribuinte destacou o ICMS ao emitir suas notas fiscais. Dessa forma, entendo não cabível e nem aplicável a regra da ADC número 49, em sua modulação de efeitos com eficácia para o futuro, em que se ressalva, conforme o texto da própria ADC, pois o contribuinte não emitiu as notas fiscais com não incidência do ICMS, não sendo mérito do presente AIM a questão contida na ADC número 49. Entendo que deva ser mantida a acusação do item 1.2 do AIM para as notas fiscais tais, tais e tais, juntadas às folhas tais. No mais, acompanho o douto relator, afastando a acusação do item 1.2, os documentos fiscais tais e tais, e os tais e tais, as folhas tais e tais, por serem notas fiscais de entrada em uma acusação de escrituração com erro de notas fiscais de saídas. Por todo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e dou-lhe parcial provimento para, em relação ao item 1.2 do AIM, excluir as notas fiscais mencionadas acima, de modo que o montante cobrado na AIM seja aquele trazido pelo órgão autuante nos termos do rascunho de DDF retificado, juntado às folhas 530 a 533, que atende ao requerido pelo contribuinte e confirmado pelo douto o auditor fiscal da Receita Estadual, autuante,
e pela douta DRF. Por fim, deve ser aplicada a súmula TIT número 10 de 2017, revisada, e, no mais, mantida a decisão recorrida. É com o meu voto e, respeitosamente, submeto aos meus pares. Parabenizo aí o voto do Dr. Vinícius, colocou bem fundamentadas as suas razões e o processo ainda está em discussão. Se não houver mais manifestações, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Uhum. Doutor Luiz? Não estava aparecendo, apareceu agora. Uhum. Ok. Então, votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 4125844, Mercosul, importação, exportação, comércio e representação de utilidades domésticas, Eireli, o recurso foi conhecido integralmente e parcialmente provido nos termos do voto de minha relatoria, votação não unânime. Então, com isso, eu aqui estou encerrando o julgamento. Encerrando. Então, eu declaro encerrada a sessão da Quinta Câmara Julgadora do dia 27 de fevereiro de 2025 e peço ao Jailson encerrar a gravação. Jailson? Pois não, presidente. Pode encerrar a gravação, por favor? Tá ok, vou encerrar. Tinha ficado fora de conexão aqui. Ok. Encerrado, presidente.